O palestrante, acima de tudo, é um mensageiro, alguém que está preparado, formado, treinado para entregar uma mensagem. Olá, queridos, bem-vindo à nossa aula, ao nosso curso sobre como ser um palestrante de verdade. Essa aula está sendo gravada porque muitos de nossos alunos do Clube de Inteligência pediram para entender mais sobre isso. Parece que muita gente, vendo outros pela internet, tem se inspirado a ser um palestrante. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar na aula de hoje é por que você quer se tornar um palestrante. O porquê é muito importante. Tem gente que acha que simplesmente é subir num lugar e você vai ter algum tipo de sucesso. Não se trata disso. O palestrante, acima de tudo, é um mensageiro, alguém que está preparado, formado, treinado para entregar uma mensagem. Então, primeiro defina o seu porquê. Por que eu quero ser um palestrante? Lembrando que essa aula é sobre palestra, não é sobre pregação. Muita gente que me acompanha é cristão e às vezes confunde palestra com pregação. Para pregação você não precisa de muitas técnicas. Para palestra, sim. Vamos falar então sobre palestra. Primeira coisa, defina o porquê. Por que eu quero ser um palestrante? É algo emocional? Eu quero provar para as pessoas que eu posso? Não, realmente eu tenho um propósito de vida que é entregar uma mensagem para as pessoas, que é treinar pessoas e eu quero fazer isso através da comunicação em público. Você tem que lembrar que para você ser um palestrante verdadeiramente de sucesso, algumas habilidades naturais precisam estar aí contigo, né? Como a habilidade de falar em público. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. Então tem gente que, se tiver esse medo ainda muito latente, não vai conseguir subir numa plataforma e entregar uma mensagem. Quando você define o porquê eu quero isso, ou seja, por que eu quero ser um palestrante, agora você vai precisar definir um tema. O que eu vou entregar? Né? Eu já sei o porquê. Vamos olhar pela melhor visão possível aqui. O porquê eu quero ser um mensageiro na vida das pessoas, eu quero entregar algo que faça diferença, eu quero contar minhas experiências, eu quero passar o conhecimento que eu tenho, seja acadêmico ou empírico, eu quero isso. Ótimo, definimos um bom porquê aqui, né? Agora vamos definir o quê? O que você vai entregar? O que a sua palestra vai conter? É muito importante, assim como um escritor, você precisa definir sua linha de pensamento, sua linha de ação, a sua linha de palavras, o seu tema. Qual é o tema principal? Ou seja, se eu convocar as pessoas para uma palestra sobre culinária, apesar de eu gostar muito de cozinhar, e às vezes aqui em casa à noite quem cozinha sou eu, mas apesar de eu gostar, já fui para a Itália fazer curso de culinária, eu amo isso, mas quem vai me assistir num vídeo sobre culinária? As pessoas não querem me assistir por isso, porque eu defini uma linha. Desde que você me escuta falando sobre propósito, vida emocional, então sobre equilíbrio financeiro e emocional. Então as pessoas não querem me escutar sobre certos assuntos, por mais que eu entenda. Então você precisa definir um tema e ser fiel a ele, porque toda pessoa que fica pulando de galho em galho não forma um público. E palestrante depende de público para poder falar, né? Diferente da pregação, que você pode pregar para uma pessoa e está feito um bom trabalho, o palestrante só é considerado de sucesso se pessoas estão ali para assistir. E quem são essas pessoas? São as pessoas que estão interessadas em escutar um tema específico. Grave isso. Quem fala sobre tudo, ensina sobre nada. Você precisa, como palestrante, ter uma linha de ensino, ter um tema que você vai seguir. As pessoas precisam começar a te reconhecer como alguém especialista. Aliás, o palestrante precisa ser um especialista em alguma coisa, em algum assunto. As pessoas vão te reconhecendo como especialista e aí você vai formando o público-alvo. Toda a sua vida tem que estar alinhada com esse assunto. Suas redes sociais, que hoje é o seu cartão de visita. Antigamente a gente dava aquele cartãozinho, aquele business card, né? Estamos aqui, ó, meu telefone. Hoje já não existe mais isso. As pessoas te acham no Instagram, te acham no Twitter, no Facebook, no YouTube. Então você precisa alinhar suas redes sociais, sua comunicação visual, sua comunicação linguística, tudo tem que estar alinhado com o seu tema principal.
Por exemplo, se você fala sobre finanças, você vai ser um palestrante sobre finanças. As suas redes sociais têm que ter informações sobre finanças. Os livros que você lê e posta lendo tem que ser sobre finanças. Seu YouTube tem que conter dicas infalíveis para uma vida financeira equilibrada. Tá entendendo? A comunicação tem que ser alinhada. Você define o porquê você quer ser um palestrante, o que você vai falar como palestrante. Em terceiro, você começa a alinhar sua comunicação. Essa parte para mim é muito importante, porque hoje eu anuncio, por exemplo, eu estou no meio do lançamento do nosso livro novo, Especialista em Pessoas. Né? Você anuncia, o Thiago Brunet vai estar lançando o livro em São Paulo dia tal, porque 2, 3, 4 mil pessoas se reúnem ali, porque elas têm me escutado há um tempo, elas sabem o meu porquê, o meu o quê, e sabem também o que eu comunico. Elas não vão ter uma surpresa. Não vai chegar lá e eu vou falar do nada sobre batalha espiritual, por exemplo. Não, eles sabem que eu vou falar dentro da minha linha, dentro do meu tema. Por mais que dessa vez focado em pessoas, porque o livro fala sobre isso, o tema sempre gira em cima das mesmas coisas. Vida emocional, equilíbrio financeiro, propósito de vida e por aí vai. Sempre baseado com princípios bíblicos, que é a minha característica. Então, definiu a sua linha de comunicação, equilibrou suas redes sociais e toda a sua comunicação verbal, corporal e a sua imagem, equilibrou com isso? Vamos agora para um ponto muito importante. Como você vai fazer com que as pessoas saibam que você existe? Como você vai saber que as pessoas estão gostando do que estão escutando? Como você vai entregar esse conteúdo? Pessoalmente, pela internet? São perguntas que você precisa fazer. Como você está avaliando o seu público? Como eles estão te avaliando? Esse feedback é muito importante. Outra coisa, como você vai entregar isso? Eu defini, logo no início da minha vida como palestrante, né, na minha profissão de escritor e palestrante, eu defini que eu iria investir mais tempo na internet do que no físico, no pessoal. Apesar de sempre estar aí com vocês nas suas cidades, em vários países. Ano passado a gente fez 13 países. Tem 12 meses a gente fez 13 países. Foi mais de um país por mês. Estivemos em muitas cidades do Brasil. Ou seja, eu valorizo também o pessoal. Só que eu decidi investir mais na internet. Por um case de estratégia. A gente definiu que a estratégia do que eu falo ajuda mais pessoas pela internet. Não necessariamente vai ser a mesma coisa com você. Você precisa definir como você vai entregar. Você vai entregar pelo YouTube? Você definir a internet, Thiago. Vai ser pelo YouTube? Vai ser pelo Instagram? Por exemplo, tem gente que é muito forte no Instagram e não tem visualização no YouTube. Eu, por exemplo, já tenho mais visualização no YouTube que qualquer outra rede social. Então eu entendi, aí aqui eu comecei a mensurar meu público, que as pessoas querem escutar palavras longas minhas. Por talvez eu passar um pouco de sabedoria e soluções bíblicas para a vida da pessoa, ela quer sentar com a família, ligar uma televisão e ficar 40 minutos, 1 hora me escutando. Então, eu tenho mais visualização no YouTube, eu estou dando aqui formas de você mensurar a sua palestra. Eu tenho mais visualização no YouTube do que no Instagram, por exemplo. Então, você precisa entender, se o teu caminho é a internet, qual é a rede que entrega melhor aquilo que você está falando. Se o seu caminho é pessoal, físico, você vai estar com as pessoas dando palestra, quem vai intermediar isso para você? É uma empresa? Você vai montar sua própria equipe? Você mesmo com a sua esposa, ou você é mulher com o seu esposo, ou com a sua família, vão fazer isso de um escritóriozinho de casa? Ou seja, como você vai fazer com que as pessoas saibam que a sua palestra vai acontecer dia tal, na cidade tal? Tudo isso é muito importante para concluir o ciclo de um bom palestrante. Né? Eu recebo aqui em casa muitos palestrantes famosos. Essa semana, agora, eu recebi o Gustavo Cerbasi aqui em casa, que é um dos maiores palestrantes sobre finanças do Brasil, um best-seller. Né? Já recebi outros, o Thiago Nigro, Primo Rico, por acaso falando os dois de finanças, o Flávio Augusto, o mestre do empreendedorismo, dono do Orlando City, fundador da WhatsApp. E o que eu percebo neles, nesses grandes palestrantes, nesses grandes autores de livros também? Que todos eles seguem essas regras que eu estou te passando aqui. Né? O próprio Dr. Augusto Cury, que é amigo pessoal e me mentoreou no início, uma das coisas que eu percebo nele o porquê dele é muito claro, o que. Você nunca vai escutar o Dr. Augusto Cury falando sobre como ter uma vida financeira saudável, porque o tema dele é só vida emocional, a gestão das emoções. Então o que dele é muito claro. A comunicação dele é muito alinhada.
na internet, no que fala, no comportamento. E por último, todas essas perguntas de saber como o público está recebendo, como eu vou entregar. Por exemplo, o Dr. Augusto Cury ficou muitos anos entregando só fisicamente. Livro e palestra, livro e palestra, livro e palestra. Depois de 20, 25 anos fazendo isso, agora ele veio para a internet. Diminuiu o ritmo físico, pessoal e começou a vir por virtual. Essa clareza, se você tiver, vai te colocar em outro nível. Agora, para a gente fechar essa aula, eu quero que você entenda o seguinte. Um bom palestrante tem que ter algumas características. Ele precisa se arrumar bem, porque é visual, a palestra é muito visual. E esse arrumar bem não é necessariamente estar na moda. Você vê que tem palestrantes, um dos palestrantes mais famosos do Brasil, Mário Sérgio Cortella, é um senhor já, né, acima do peso, mas o se vestir bem não é se vestir na moda. Ele está sempre com um blazer, está sempre com algo que dá a característica do que ele fala, que é a filosofia, né? Então você precisa entender que a sua forma de vestir, de se alinhar, tem que estar alinhado com a sua, tem que estar batendo com o seu tema, tá? Outra coisa é falar bem, aprender bem o português, ter uma boa dicção, que é o pronunciamento das palavras, coisa que eu tenho dificuldade até hoje. Às vezes eu fico assistindo algumas palestras minhas e percebo que, como minha mente funciona muito rápido, eu corto a última palavra, eu falo pela metade e já passo para a próxima. Eu comecei a perceber tudo isso. Se escutar é muito importante. Olha que uma dica importante. Fez uma palestra, se filma, pede para alguém te filmar e se assiste várias vezes. Você precisa entender onde você está errando, no português, na dicção, no jeito de andar na plataforma. Tudo isso é muito importante. Lembre-se de uma coisa, a palestra é visual. Vou repetir aqui, diferente de uma pregação, que o pregador, o mensageiro não é o importante é a mensagem. Na palestra, os dois são importantes. Porque a pessoa quer ver você também, mas também quer receber a mensagem. Então é importante você alinhar isso aqui. Forma de falar, dicção, cuidado com as palavras. Define o seu público. Quando você definir o seu público, você vai definir o que pode falar e o que não pode. Eu, por exemplo, eu tenho um público evangélico, católico, cristão em geral, 75% dos meus seguidores. Só 25% dos meus seguidores não têm nenhum tipo de religião. Então entenda isso. Eu não posso usar palavras que denigram a fé cristã. Primeiro, porque eu sou cristão. E mesmo que não fosse, por causa do meu público, as palavras têm que estar alinhadas com o público. Você entendeu isso? Então você tem que ter cuidado com o que fala. Não é só com o português e com a dicção. É com as palavras que se usa também. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha te levado para um próximo nível, porque ser um palestrante é um desafio. Desde a hora que você começa a montar a palestra, cheia de pontos, muita gente pergunta assim, Thiago, a palestra tem que ter quantos pontos? Às vezes não precisa ter ponto nenhum. Tem gente que tem o dom de falar e às vezes eu assumo que nem sempre eu preparo uma palestra, às vezes eu simplesmente vou para a palestra e lá flui. Mas é claro, eu sou uma pessoa que reconheço que Deus me deu um dom, mas também eu estou me enchendo de livros, de conhecimento, que quando eu começo a falar sobre um assunto, todo o conhecimento começa a fluir. É importante que você seja um bom leitor. Você leia muito sobre o seu assunto. É importante que você cite as fontes de onde você está tirando aquelas frases. Nunca use uma frase dizendo que é sua ou fingindo que não sabe o autor. Seja coerente e tenha caráter nisso. Os bons reconhecem quem tem essa identidade de saber o que foi você e o que é dos outros. Isso é muito importante. Mas também, se você precisa montar pontos da palestra, como às vezes eu preciso também, monte lá. Hoje eu vou falar sobre vida emocional. Ponto 1, os inimigos da vida emocional. Ponto 2, minhas experiências com as emoções. Ponto 3, soluções para uma vida emocional saudável. Um exemplo. Aí você vai preparar o que vai falar, você vai pegar os artigos científicos que respaldam o que você vai falar. Se no seu caso você é cristão e vai falar isso na igreja, quais são os princípios bíblicos, quais são os versículos bíblicos que dão base para o que você vai falar. E um conselho que eu te dou, com exceção das suas histórias pessoais, nunca fale algo que não tem respaldo científico ou teológico, tá bom? Isso é muito importante. Com exceção das suas histórias pessoais, que você está contando uma experiência, e aí não é uma afirmação, uma verdade absoluta, mas é a sua experiência, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, que Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade. Até a próxima aula do Clube de Inteligência.